Livro O Poder do Sangue de Jesus, de Andrew Murray. Capítulo 8. A vida no sangue. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo do 53 ao 56. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Beber o sangue do Senhor Jesus é o assunto trazido à nossa atenção nestas palavras. Assim como a água tem um efeito duplo, assim também acontece com este sangue santo. Quando a água é usada para lavar, purifica, mas se a bebemos, ficamos refrigerados e vivificados. Aquele que deseja conhecer o pleno poder do sangue de Jesus deve ser ensinado por ele de qual é a bênção de beber o sangue. Todos conhecem a diferença que há entre lavar e beber. Por mais necessário e agradável que seja usar a água para limpeza, é muito mais necessário e vivificante bebê-la. Sem sua purificação, não é possível viver como devemos, mas sem bebê-la, não podemos viver de modo algum. É somente bebendo que desfrutamos do pleno benefício do seu poder para sustentar nossa vida. Sem beber o sangue do Filho de Deus, ou seja, sem a mais cordial apropriação dele, a vida eterna não pode ser obtida. Para muitos há algo desagradável no beber o sangue do Filho do Homem, mas isto era ainda mais desagradável aos judeus, porque o uso do sangue era proibido pela lei de Moisés, sob penalidades severas. Quando Jesus falou de beber o seu sangue, naturalmente ficaram irritados, mas era uma ofensa indizível aos seus sentimentos religiosos. Nosso Senhor, podemos ter certeza, não teria empregado a expressão se pudesse de outra maneira deixar claras a eles e a nós as verdades mais profundas e mais gloriosas concernentes à salvação pelo sangue. Ao procurar tornar-nos participantes da salvação como sendo o beber do sangue do nosso Senhor, vamos esforçar-nos para entender. Primeiro, qual a bênção descrita como beber o sangue? Segundo, como esta bênção é operada em nós? Terceiro, qual deve ser nossa atitude para com ela? Primeiro, qual a bênção descrita como beber o sangue? Acabamos de ver que o beber expressa uma conexão muito mais íntima com a água do que a lavagem e, portanto, produz um efeito mais poderoso. Há uma bênção na comunhão com o sangue de Jesus que vai muito mais longe do que a purificação ou a santificação. Ou melhor, estamos capacitados a ver quão longe é o alcance da influência da bênção indicada por esta expressão. Não somente o sangue deve fazer alguma coisa para nós ao colocar-nos num novo relacionamento com Deus, mas também deve fazer alguma coisa em nós, nos renovando inteiramente por dentro. É para isto que as palavras do Senhor Jesus chamam nossa atenção quando ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nosso Senhor distingue entre dois tipos de vida. Os judeus ali na sua presença tinham uma vida natural de corpo e alma. Muitos entre eles eram homens devotos de boas intenções, mas ele disse que não tinham vida neles mesmos a não ser que comessem a sua carne e bebessem o seu sangue. Precisavam de outra vida, uma vida celestial que ele possuía e que ele podia transmitir. Toda a vida de uma criatura deve obter seu sustento fora de si mesmo. A vida natural era nutrida de modo natural pelo pão e pela água. A vida celestial deve ser nutrida por comida e bebidas celestiais, pelo próprio Jesus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nada menos do que a sua vida deve tornar-se nossa, a vida que ele, como Filho do Homem, vivia na terra. Nosso Senhor enfatizou isto de modo ainda mais destacado nas palavras que se seguem, em que mais uma vez ele explicou qual é a natureza daquela vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
A vida eterna é a vida de Deus. Nosso Senhor veio para a terra, em primeiro lugar, para revelar aquela vida eterna na carne e depois para comunicá-la a nós que estamos na carne. Nele vemos a vida eterna habitando no seu poder divino, num corpo de carne que foi elevado para o céu. Diz-nos que os que comem sua carne e bebem seu sangue, que participam do seu corpo como sustento deles, também experimentarão nos seus próprios corpos o poder da vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. A maravilha da vida eterna em Cristo é que era a vida eterna num corpo humano. Devemos ser participantes daquele corpo não menos do que nas atividades do seu espírito. E então nosso corpo também, possuindo aquela vida, um dia será ressuscitado dentre os mortos. Nosso Senhor disse: "A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida." A palavra traduzida como verdadeira aqui é a mesma que empregou quando ele contou sua parábola da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, indicando assim a diferença entre aquilo que era apenas um símbolo e aquilo que é verdade real. O alimento terrestre não é nenhuma comida real, por não transmitir qualquer vida verdadeira. O único alimento verdadeiro é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que transmite e sustenta a vida, e isto não como sombra ou símbolo. Não, esta palavra tão frequentemente repetida indica que, num sentido real, a carne e o sangue do Senhor Jesus são o alimento mediante o qual a vida eterna é nutrida e sustentada em nós. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A fim de indicar a realidade e o poder deste alimento, nosso Senhor acrescentou: "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele." A alimentação com a sua carne e com o seu sangue leva a efeito a mais perfeita união com ele. Esta é a razão por que sua carne e seu sangue têm tanto poder da vida eterna. Nosso Senhor declara aqui que os que nele creem devem experimentar não somente certas influências da parte dele nos seus corações, como também devem ser trazidos para uma união mais estreita e permanente com ele. Aquele que beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esta, pois, é a bênção de beber o sangue do Filho do Homem. Torna-se um com ele, torna-se coparticipante da natureza divina nele. Quão real é esta união e pode ser visto a partir das palavras que se seguem. Assim como eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nada senão a união que existe entre nosso Senhor e o Pai pode servir de figura da nossa união com Ele. Assim como na natureza indivisível, divina, as duas pessoas são verdadeiramente uma, assim também o homem fica sendo um só com Jesus. A união é tão real como na natureza divina, somente com esta diferença, que assim como a natureza humana não pode existir à parte do corpo, esta união inclui o corpo também. Nosso Senhor preparou para si um corpo em que assumiu um corpo humano. Este corpo veio a ser, mediante o corpo e o sangue de Jesus, um co-participante da vida eterna, da vida do nosso próprio Senhor. Aqueles que desejam receber a plenitude dessa bênção devem tomar o cuidado de desfrutar de tudo quanto a Escritura lhes oferece na expressão santa e misteriosa: beber o sangue de Cristo. Agora procuraremos entender como esta bênção é operada em nós, ou aquilo que o beber do sangue de Jesus realmente é. A primeira ideia que aqui se apresenta é que beber indica a profunda e verdadeira apropriação em nosso espírito pela fé de tudo quanto entendemos acerca do poder do sangue. Falamos às vezes acerca de beber as palavras de um locutor, quando cordialmente nos dispomos a escutá-las e recebê-las. Da mesma maneira, quando o coração de alguém fica repleto do senso de preciosidade e do poder do sangue, quando o coração fica embevecido na contemplação do sangue, que verdadeiro gozo! Quando alguém com fé profunda e sincera o toma para si e procura ficar convicto no íntimo do seu ser quanto ao poder vivificante daquele sangue, então pode ser dito com razão que bebe o sangue de Jesus. Tudo quanto a fé o capacita a ver na redenção, na purificação, na santificação pelo sangue, absorve nas profundezas da sua alma. Há uma verdade profunda nesta representação,
e nos dá uma demonstração muito gloriosa da maneira em que a plena bênção pode ser obtida pelo sangue. Mesmo assim, é certo que vosso Senhor queria dizer algo mais do que isto ao fazer uso tão repetido da expressão acerca de comer sua carne e beber o seu sangue. Qual é esta verdade adicional fica claro na sua instituição da ceia. Porque, embora nosso Salvador não tratasse daquela ceia propriamente dita quando ensinava em Cafarnaum, mesmo assim falou do assunto mais tarde. A ceia foi feita a confirmação visível. Nas igrejas reformadas, há dois aspectos a considerar na ceia do Senhor. Um deles que é chamado pelo nome do reformador Zwinglio. O pão e o vinho são meros símbolos ou representações de uma verdade espiritual para ensinar-nos que, assim como, e tão seguramente como, o pão e o vinho, ao serem comidos e bebidos, nutrem e vivificam, de igual modo, seguramente e ainda mais seguramente, o corpo e o sangue, reconhecidos e apropriados pela fé, nutrem e vivificam a alma. No outro ponto de vista, que leva o nome de Calvino, há algo mais do que isto em comer a ceia. Ele ensina que, de uma maneira oculta e incompreensível, porém real, nós, pelo Espírito Santo, ficamos tão nutridos pelo corpo e pelo sangue de Jesus no céu, que até mesmo nosso corpo, mediante o poder do seu corpo, fica sendo participantes do poder de vida externa. Daí, liga a ressurreição do corpo com o alimentar-se do corpo de Cristo na ceia. Escreve assim: a presença corpórea que o sacramento exige é tal e exerce tal poder aqui na ceia que se torna não somente a certeza indubitável do nosso espírito quanto à vida eterna, mas também assegura a imortalidade da carne. Se alguém me perguntar como isto pode ser, não tenho vergonha de reconhecer que é um mistério alto demais para o meu espírito compreender ou para minhas palavras expressar. Sinto-o mais do que o posso compreender. Talvez pareça incrível que a carne de Cristo chegue a nós de uma distância local tão imensa, de maneira que se torna nosso alimento. Devemos, no entanto, lembrar-nos até que ponto o poder do Espírito Santo transcende todos os nossos sentidos. Que a fé, portanto, aceite aquilo que o entendimento não pode captar, a saber, a sagrada comunicação da sua carne e do seu sangue, mediante a qual Cristo inocula sua vida em nós, assim como se penetrasse em nossos ossos e nosso tutano. A comunhão da carne e do sangue de Cristo é necessária para todos os que desejam herdar a vida eterna. O apóstolo diz: a igreja é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Ele é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado efetua o seu próprio aumento. Efésios 4, 15 e 16. Nossos corpos são membros de Cristo. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Podemos ver que tudo isto não pode ocorrer se ele não estiver ligado a nós em corpo e espírito. O apóstolo, mais uma vez, faz uso de uma expressão gloriosa. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Depois exclama: grande é este mistério. Seria, portanto, estultice não reconhecer a comunhão dos crentes no corpo e no sangue do Senhor. Comunhão esta que o apóstolo considerava tão grande que se maravilhava diante dela, ao invés de explicá-la. Há algo mais na ceia do que simplesmente o crente apropriar-se da obra redentora de Cristo. Isto é deixado claro no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 76. O que é, pois, comer do corpo crucificado de Cristo e beber de seu sangue derramado? A resposta é não somente aceitar com o coração crente todos os sofrimentos e a morte de Cristo, e assim receber o perdão do pecado e a vida eterna, mas também, além disto, tornar-se cada vez mais unido ao seu corpo sagrado mediante o Espírito Santo que habita ao mesmo tempo em Cristo e em nós, de modo que nós, embora Cristo esteja no céu e nós na terra, sejamos carne da sua carne e ossos dos seus ossos, e vivemos e somos governados para sempre por um só Espírito. Os pensamentos que são expressados neste ensinamento estão de inteiro acordo com a Escritura. Na criação do homem, a coisa notável que devia distingui-lo dos espíritos que Deus criara previamente e que deve fazer do homem a obra coroadora da sabedoria e do poder de Deus, era que o homem devia revelar a vida do Espírito e a glória de Deus num corpo formado de pó. Por meio do corpo, a concupiscência e o pecado entraram no mundo. A redenção plena é destinada a libertar o corpo e fazê-lo a habitação de Deus.
A redenção será perfeita e o propósito de Deus será realizado somente. Foi para este propósito que o Senhor Jesus veio na carne, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso suportou nossos pecados no seu corpo no madeiro, e pela sua morte e ressurreição libertou o corpo, bem como o espírito do poder do pecado e da morte. Como primícias dessa redenção, agora somos um só corpo, bem como um só espírito com ele. Somos do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. É por causa disto que, na observação da Santa Ceia, o Senhor vem para o corpo também e toma posse dele. Não somente opera pelo seu espírito sobre o nosso espírito, como também faz nosso corpo compartilhar da redenção da ressurreição. Não, já aqui o corpo é o templo do espírito e a santificação da alma e do espírito progredirá tanto mais gloriosamente à medida que a personalidade não dividida, inclusive o corpo que exerce uma influência de tanta oposição, tem participação dela. Destarte, no sacramento somos tão intencionalmente alimentados pelo corpo natural real e o verdadeiro sangue de Cristo, não seguindo o ensino de Lutero de que o corpo de Cristo está de tal maneira no pão que até mesmo um descrente come o corpo santo, mas real, de tal maneira que a fé, de uma maneira secreta pelo Espírito, realmente recebe o poder do corpo santo e o sangue do céu, como um alimento mediante o qual a alma e o corpo ficam sendo participantes da vida eterna. Tudo o que agora foi dito acerca da ceia deve ter sua plena aplicação em o beber do sangue de Jesus. É um mistério espiritual profundo em que é levada a efeito a união mais íntima e perfeita com Cristo. Ocorre onde a alma, mediante o Espírito Santo, apropria-se plenamente da comunhão do sangue de Cristo e fica sendo uma participante verdadeira da própria disposição que ele revelou no derramamento do seu sangue. O sangue é a alma, a vida do corpo, onde o crente como um só corpo com Cristo deseja habitar perfeitamente nele. Ali, mediante o Espírito de uma maneira sobre-humana e poderosa, o sangue apoiará e fortalecerá a vida celestial. A vida que foi derramada no sangue fica sendo sua vida. A vida do velho eu morre para dar lugar à vida de Cristo nele. Ao perceber como este beber é a mais alta participação da vida celeste do Senhor, a fé tem uma das funções mais gloriosas. Resta perguntar: qual deve ser nossa atitude diante deste beber? Amados irmãos, já viram que temos aqui um dos mais profundos mistérios da vida de Deus em nós. Cumpre aproximar-nos com reverência muito profunda, enquanto pedimos ao Senhor Jesus que nos ensine e nos outorgue o sentido daquilo que quer dizer com este beber do seu sangue. Somente aquele que anseia pela plena união com Jesus aprenderá corretamente o que significa beber o sangue de Jesus. Quem beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que está satisfeito apenas com o perdão dos seus pecados, aquele que não tem sede para ser levado a beber abundantemente do amor de Jesus, aquele que não deseja experimentar redenção para a alma e o corpo no seu pleno poder, de modo que tenha em si mesmo a mesma disposição que havia em Jesus, terá uma participação bem pequena deste beber do seu sangue. Aquele, porém, que por outro lado coloca diante de si como seu objetivo principal aquilo que também é o objetivo de Jesus, permanecer em mim e eu em vós, que deseja que o poder da vida eterna opere no seu corpo, não se deixará amedrontar pela impressão de que estas palavras são por demais sublimes ou misteriosas. Anseia por ter uma mentalidade celestial porque pertence ao céu e está indo para lá, portanto deseja obter sua comida e bebida também do céu. Sem sede não existe beber. O anseio por Jesus e pela comunhão perfeita com Ele é a sede que é a melhor preparação para ser levado a beber o sangue. É pelo Espírito Santo que a alma sedenta será levada a beber do refrigério celestial, desta bebida vivificante. Já dissemos que este beber é um mistério celestial. No céu onde Deus, o juiz de tudo, está, e onde Jesus, o mediador da nova aliança, está, ali também está o sangue da aspersão. Hebreus 12, 23, 24. Quando o Espírito Santo nos ensina, tomando-nos por assim dizer pela mão, outorga mais do que nosso entendimento meramente humano pode compreender.
todos os pensamentos que podemos ter acerca do sangue, ou da vida de Jesus, acerca da nossa participação naquele sangue, como membros do seu corpo e acerca da transmissão a nós do poder vivo daquele sangue, todos são apenas raios fracos da gloriosa realidade que Ele, o Espírito Santo, fará existir em nós através da nossa união com Jesus. Onde, pergunto, em nosso corpo humano, achamos que o sangue é realmente recebido e, por assim dizer, bebido? Não é onde um membro do corpo após outro, mediante as veias, recebe o fluxo sanguíneo que é continuamente renovado do coração? Cada membro de um corpo saudável bebe do sangue incessante e abundantemente. Assim, o Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos une a Ele, fará com que este beber do sangue seja a ação natural da vida interior. Quando os judeus se queixaram de que aquilo que o Senhor falara acerca de comer sua carne e beber seu sangue era um discurso duro, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. É o Espírito Santo que faz deste mistério divino vida e poder em nós, uma verdadeira experiência viva em que nós permanecemos em Jesus e Ele em nós. Deve haver da nossa parte uma expectativa quieta, forte e firme da fé, que esta bênção nos será outorgada. Devemos crer que tudo quanto o sangue precioso pode fazer ou outorgar é realmente para nós. Creamos que o próprio Salvador nos levará mediante o Espírito Santo a beber do seu sangue para a vida. Creamos poder e muito íntima e continuamente apropriar-nos daquele efeito do sangue que melhor entendemos, ou seja, seus efeitos na reconciliação, na purificação e na santificação. Poderemos então com a máxima certeza e alegria dizer ao Senhor: ó Senhor, teu sangue é a bebida da minha vida. Tu que me levaste e purificaste por aquele sangue, tu me ensinarás todos os dias a comer a carne do Filho do Homem e a beber o seu sangue, de modo que eu possa permanecer em ti e tu em mim. Ele seguramente fará isto.